A Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 33, versículo 1. Estou grato a Deus por essa grande oportunidade que Ele me concede nessa noite. Estou agradecido também ao presbítero Renato por ter nos confiado essa oportunidade para nós trazer uma mensagem aos vossos corações. E sei que nessa noite Deus tem algo maravilhoso para nós aqui. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor. Ezequiel 33, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta, e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o sangue demandarei da mão do atalaia. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Pai Celestial, neste santo e maravilhoso momento, Senhor, eu assumo essa tribuna santa para ministrar a Tua palavra, Senhor, não como juiz nessa noite, mas como porta-voz da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Pai, nesta noite, que cada um que adentrou neste ambiente, Senhor, que possam sair daqui transformado pela Tua palavra. Pai, quando Tu andaste pela face da terra, Tu fizeste milagres. Eu peço nessa noite que o Senhor aviva, Senhor, e que a Tua palavra venha transformar a alma nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, Ezequiel, o seu nome significa Deus é que fortalece. Este homem que foi levado para o cativeiro por volta do ano 597 a.C. É bom salientar os irmãos que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele invadiu Jerusalém por pelo menos 3 vezes. Ele invadiu no ano 605 a.C., quando então ele levou os jovens cativos para a Babilônia. Mas ele também levou Sadraque, Mesaque e Abednego, e também o profeta Daniel para o cativeiro na Babilônia. Daniel, que ainda não era profeta, apenas com 18 anos, ele foi levado cativo para a Babilônia. Mas Nabucodonosor voltou ainda a segunda vez, por volta do ano 597 a.C., e dessa vez ele levou cerca de 10.000 judeus cativos para a Babilônia, e inclusive levou Ezequiel com 25 anos de idade cativo para a Babilônia. Propriamente o livro de Ezequiel, ele é um livro que a gente pode ler com cronologia. Ele tem números e datas específicas dos acontecimentos, e foi exatamente no mês de julho do ano de 597 que aconteceu a segunda leva que Nabucodonosor fez. Mas ele voltou ainda no ano 586. A terceira vez ele veio com uma fúria tremenda, e dessa vez então ele destruiu a cidade de Jerusalém, colocou fogo na cidade e levou o restante dos judeus cativos para a Babilônia. Inclusive ele destruiu aquele templo lindo que foi feito por Salomão, todo adornado em ouro. Os irmãos poderiam me perguntar nessa noite: mas por que Deus permitiu que o povo de Israel fosse levado para o cativeiro? Não era a nação santa? Não era o povo de Deus? Sim, era a nação de Deus, só que eles tinham se desviado do caminho da verdade, eles tinham se desviado do caminho do Senhor. Por isso Deus permitiu com que eles fossem levados para o cativeiro. Quando eu começo a analisar essa passagem bíblica, eu percebo exatamente que Deus permite que o povo passe por prova, por dificuldade, mas Deus tem um plano por trás deste sofrimento. Aleluia.
algo maravilhoso para realizar na tua vida. Os irmãos podem glorificar a Deus? Deus permitiu que a nação de Israel fosse para o cativeiro, mas Ele enviou o profeta Daniel para profetizar lá dentro da Babilônia, quando o povo de Israel estava cativo, exatamente dentro da cidade de Babilônia, e profetizar e também revelar sonhos no palácio de Nabucodonosor. Mas Deus levou Ezequiel para um lugar chamado Tel Abib, perto das margens do rio Quebar, aos 80 quilômetros da cidade de Babilônia. Mas lá no cativeiro, quando Ezequiel estava no cativeiro, Deus começou a se revelar para Ezequiel. E Deus, no capítulo 2 do livro de Ezequiel, Deus diz: filho do homem, se coloca em pé e eu falarei contigo. Quando comecei a ler essa passagem bíblica, eu percebi que Deus só pode falar com o homem quando o homem se coloca em pé na sua presença. Deus nunca vai forçar ninguém a fazer a sua obra. Deus nunca vai pegar na mão da pessoa e vai dizer: você vai ter que fazer a obra. Não, nós temos que se colocar em pé na sua presença e dizer: Deus me usa, porque eu quero fazer a sua obra. Saiba você que está aqui nessa noite, que tem uma chamada missionária. Quem sabe você tem desejo de pregar a palavra do Senhor, mas só Deus vai começar a te usar no momento em que você abrir o coração para Deus e dizer: Deus me usa, porque a partir de hoje eu vou começar a realizar a sua obra. Quantos missionários tem nessa noite aqui? Levanta a mão e dê glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus então fala para Ezequiel, e a Bíblia diz que quando Deus está falando com Ezequiel, o Espírito entrou em Ezequiel, Ezequiel se colocou em pé na presença de Deus, e Deus começou a falar com Ezequiel. E Deus disse: filho do homem, eu te constituí atalaia sobre a casa de Israel, tu anunciarás da minha parte. O que é atalaia, irmão Adão? Atalaia, no sentido literal, ele é um vigia, ele é um guarda, ele é um sentinela. No sentido espiritual, ele é um pregador da palavra. Mas deixa eu te dizer, meus irmãos, que nas cidades antigas, como a cidade de Nínive, a cidade de Babilônia, de Jericó, existiam muros muito altos. Os muros chegavam até 9 metros de altura por 4 de largura. E ainda em alguns existiam muros e antimuro. Alguns chegavam até 6 metros de largura por 9 de altura. E no portão central dessa cidade, então em cima do portão, no muro, existia uma guarita. E o atalaia, então, ele ficava com a trombeta na sua mão. Agora, esse atalaia, ele tinha então, a tarefa dele era uma tarefa muito importante, porque a tarefa dele era guardar a cidade para que os inimigos não pegassem o povo desprevenido. Mas então a tarefa era muito importante, porque também não podia dormir no ponto. Ele não podia dormir no trabalho, porque de repente ele via dormir e os inimigos iam invadir a cidade e pegavam o povo desprevenido. Então a função daquele atalaia era muito importante, porque esse atalaia, então, ele era treinado para saber tocar bem aquela trombeta. Ele também não podia tocar a trombeta errada, porque de repente se ele viesse a tocar a trombeta dizendo que era para o povo se acalmar, que os inimigos não estavam por perto, e de repente os inimigos estavam se aproximando, pegaria o povo desprevenido. E se ele tocasse também dizendo para o povo se preparar para a guerra, mas não tinha ninguém para guerrear. Mas então, meus irmãos, este atalaia, a tarefa era muito grande. Deus nos constituiu também como verdadeiros atalaia para pregar a sua palavra. E nós temos que pregar a verdadeira palavra de Deus. Doa quem doer, mas Deus, quando salva, Ele transforma, liberta e leva para o céu. Estamos vivendo em dias, meus amados e queridos irmãos, que muitos estão pregando o evangelho barato. Venha como está, fique como está, desse jeito também vai para o céu. Mas muitos pastores naquele dia prestarão conta do sangue dessas pessoas que estão indo para o inferno. Você que está aqui nessa noite, saiba de uma coisa: o céu, para chegar lá, o caminho é apertado, o caminho é estreito, muitos estão andando passo largo, mas para chegar no céu precisa ser transformado de verdade
maioria. E nós, como atalaia, o que estamos fazendo para salvar essas pessoas? Jesus disse: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. O mundo está perdido. No mundo todo hoje existem 7 bilhões de pessoas. E existem 56 mil missionários de todas as denominações que professam o nome de Jesus em todo o mundo. Se fosse para esses missionários ganhar os 7 bilhões que existem no mundo, eles teriam que ganhar 127 milhões de pessoas cada um deles. É muitas pessoas. Por isso Jesus falou em Mateus 9,37: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiro para a sua obra. São muitas pessoas que estão ansiosas para ouvir uma palavra minha, uma palavra tua, mas muitas das vezes nós se calamos e não falamos do amor de Jesus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, no livro de Ezequiel, capítulo 33, ou capítulo 22, verso 30, Deus disse para Ezequiel: filho do homem, eu procurei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, ou estivesse na brecha perante mim sobre essa terra, mas a ninguém eu achei. Mas espera aí, irmão Adão, o que é feito então de Daniel? O que é feito de Ezequiel, que estava ali no cativeiro? Veja que Deus procurou dentro do povo de Israel lá, porque o povo de Israel tinha se desviado do caminho do Senhor, tinha se afastado, e Deus então procurou dentre eles ali um só, que estivesse tapando o muro ou na brecha, e não encontrou ninguém. Será que Deus fosse procurar em nosso meio hoje aqui, Ele ia encontrar alguém com o coração aberto e dizer: estou disposto a fazer a obra do Senhor? Ou será que se Deus fosse procurar aqui nessa noite, Deus ia dizer: olha, eu procurei, mas são poucos que estão dispostos a fazer a minha obra. São poucos que eu vou encontrar nesta noite com o coração aberto para fazer a minha obra. Há muitas almas que estão morrendo, há muitas almas que estão chorando, e nós que estamos aqui, que conhecemos a palavra, se acovardamos de falar a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem: eu não vou falar para Ciclano nem para Beltrano porque ele é ruim, ele é bravo. Meus queridos irmãos, Jesus disse que veio salvar os que se haviam perdido. Ele veio para salvar essas pessoas mesmo. São as pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão no vício, são os valentes, são os assassinos, são as lésbicas, são drogados, são, enfim. Deus veio para salvar essas pessoas. Não foi o São. Se Jesus viesse para salvar o São, não precisaria, era só salvar e levar para o céu, mas Ele veio para transformar, para mostrar que Ele é um Deus Todo-Poderoso. Quantos aqui já ouviram falar da janela 10x40? Quantos já? Levanta a mão. Muito bem. Boa parte da igreja já sabe o que é a janela 10x40. A janela 10x40, meus irmãos, são países que está difícil o evangelho penetrar naqueles lugares. São 62 países no mundo. Ela corresponde, meus irmãos, a uma linha paralela do Equador, ao norte do Equador, que conta 10 graus a 40 graus acima da linha imaginária do Equador. Começa no oeste da África, passa pelo centro-oeste e vai até a Índia, a China, até a América Central. São 62 países que o evangelho está difícil de entrar. Mas eu e você que estamos aqui nesta noite, nós estamos aqui como missionários da palavra de Deus. Quantos que Jesus queria enviar, mas está difícil porque muitos se apegam às coisas aqui. Mas Jesus nessa noite quer levantar homens e mulheres cheias do poder de Deus para fazer a sua obra. Segundo, meus irmãos, a pesquisa do IBGE, no Brasil existem 55 milhões de evangélicos de várias denominações. Praticamente 25% do Brasil já é evangélico. E segundo a pesquisa do CEPAL, que é a Organização dos Pastores e Líderes do Brasil, diz que existem 80 organizações que enviam missionários para o mundo. Parece a janela 10x40. E apenas 3 mil missionários foram enviados no Brasil até agora.
Eu não sei da Assembleia de Deus quantos missionários foram enviados. Eu sei que a nossa Assembleia de Deus, que foi fundada por Daniel Berg Gunavir, que foi fundada ali em Belém do Pará, este ano eles comemoram o centenário. E eles enviaram então 100 missionários para este lugar. Mas ainda é pouco, porque são países ali que estão sofrendo, países ali que as pessoas estão morrendo, muitos missionários estão morrendo nesses países. A Índia e a China, os irmãos sabem que são os maiores países do mundo. A Índia hoje tem 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E a maioria dessas pessoas não servem a Jesus. O que predomina ali é o islamismo, o budismo e também o hinduísmo nesses países. E muitos missionários que entram ali, eles prendem, matam, torturam. Para os irmãos terem uma ideia, no Talibã agora recentemente, 10 médicos, uma equipe de 10 médicos foram enviados, ali para socorrer os missionários. Eles torturaram, massacraram. Na Indonésia, no mês de janeiro ou fevereiro, se não estou equivocado, prenderam famílias inteiras ali. E eles estão ali sofrendo. Na Coreia do Norte, meus irmãos, existem 55 mil pessoas evangélicas que estão presas, sofrendo. Fora os 200 mil que são clandestinos, que estão vivendo ali, não podem professar o nome de Jesus porque são perseguidos. Não podem pregar o evangelho no ar livre, porque se eles pegarem, eles prendem, eles torturam, eles matam. E nós o que estamos fazendo? Nós temos que orar e interceder por essas pessoas, para que Deus possa transformar os corações dessas pessoas. Hoje, meus irmãos, graças a Deus, através da tecnologia, através da internet, porque eu penso, meus irmãos, que Deus, Ele dá sabedoria para o homem faz coisa boa, mas também faz mal. Mas a internet, por exemplo, se você não souber usar, é para o lado mal, mas se você souber usar, tem muita vantagem. E através da internet hoje, muitas pessoas estão ouvindo o Evangelho, lugar que missionários não podem entrar. Graças a Deus que hoje existe até celulares com 3G que as pessoas pobres lá daqueles lugares têm. E eles vão acessar a página, uma página, e vão descobrir que Jesus existe, que Jesus salva, batiza e transforma e leva para o céu. Então o mundo está perdido. Por isso a Bíblia diz, meus irmãos, em Romanos 10 e 14: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: quão formosos é os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. Pregar o Evangelho é difícil, mas nós temos que se despertar, porque muitos, meus irmãos, só querem vir para a igreja, assistir o culto, voltar para casa e continuar assim. Mas não, Deus quer que nós venhamos a se despertar para fazer a obra do Senhor. Mas fazer a obra de Deus, eu sei que não é fácil, é difícil. Muitas das vezes nós somos taxados de fanático, muitas das vezes nós somos ignorados por muitas pessoas, até mesmo às vezes pelos próprios parentes. Mas aquele que leva a preciosa semente, como escreveu o salmista no Salmo 126, verso 5, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo o seu fruto. Muitas das vezes as irmãs do grupo familiar, o irmão que trabalha no evangelismo, muitos irmãos que evangelizam vão chorando, muitas das vezes enfermos, mas vão fazer a obra do Senhor. Mas saiba que aquele dia tu terás uma grande recompensa do Senhor. Há um grande galardão preparado para você, irmão. Mas muitos dizem assim: não, fazer a obra do Senhor é com o pastor da igreja, para isso ele é pago. Eu quero dizer que nem todos são pagos para fazer a obra do Senhor. Prova disso é o nosso pastor aqui, ele não é pago para fazer a obra do Senhor. Ele é voluntário, ele trabalha no dia a dia, igual eu e você, para sustentar a sua família. Mas deixa eu te dizer uma coisa: existem dois tipos de chamada. Existe a chamada coletiva e existe a chamada individual. A chamada coletiva está lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, onde Jesus disse: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide de Jesus, meus irmãos, está no imperativo. Jesus, quando falou isso, ide a todo mundo, ele estava contando com eu e você já evangelizando e não se preparando
saindo para evangelizar. É uma ordem. Jesus disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então é um ide, está no imperativo para toda a igreja. E a chamada individual está no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, verso 18, a chamada de Pedro e André. Os irmãos sabem que Pedro e André estavam pescando. E aí Jesus chamou a Pedro e disse: eis que agora eu farei pescadores de homens. Essa é a chamada individual. Por isso, meus irmãos, que Deus separou uns para pastores, para liderar a igreja, outros presbíteros, evangelistas, missionários. Cada um que está à frente de um departamento foi Deus que colocou ali. Mas nós, coletivamente, fomos chamados para evangelizar e ganhar almas. Cada um tem uma função específica na casa do Senhor. Meus irmãos, muitas pessoas pensam: mas eu não tenho chamada, eu sou uma pessoa que não sei falar, eu quando vou pregar até eu começo a tremer, não sai nada. Eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos: se nós fossemos olhar para a vida de Pedro, eu creio que se eu fosse pastor hoje aqui, ou talvez os irmãos não escolheria Pedro. Sabe por quê? Não se pararia para o obreiro. Ele era leigo, ele não sabia nem ler. Ele foi aprender com o próprio Jesus, no ministério, durante a caminhada com Jesus, que ele foi aprender. Ele não sabia. Além de tudo, ele era uma pessoa irada, ele era uma pessoa revoltada. Os irmãos lembram que quando foram prender Jesus, ele arrancou da espada e cortou a orelha de Malco. Aí Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Se eu quisesse, eu pedia para o Senhor, ele enviava aqui 12 legiões de anjos. Tem que se cumprir a palavra, Pedro. Para que tu faz isso? Mandou Pedro guardar a espada. E Jesus pegou a orelha e colou novamente em Malco. Mas não parou por aí, meus irmãos. Lá na frente, depois que Jesus foi condenado, sabe o que Pedro fez? Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro só foi se convertendo em verdade depois da ressurreição de Jesus. Os irmãos lembram que quando Jesus foi preso, chegaram para Pedro e disseram: mas você estava lá com ele? Eu não. Capaz, eu não conheço. Aí veio outro e disse: não, mas você é parecido com Deus. Não, nunca vi. Chega o general e diz: não, mas você é galileu, você fala igual a ele. Não, nunca vi esse homem, eu juro que nunca vi. Negou 3 vezes, mas Jesus disse que ele iria negar. Ele disse: alguém vai me negar. Pedro disse: olha, eu vou até a morte, mas eu não nego você. E Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E quando ele negou, o galo cantou. Ele lembrou do que Jesus tinha falado. Quando ele lembrou, ele começou a chorar amargamente. Mas, meus irmãos, quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, não importa o que se passe com ele, não importa o que você esteja passando, se Deus tem um plano na tua vida, na tua família, alguém dos teus filhos, não importa o que ele seja agora, o importa é que ele seja daqui para frente, porque quando Deus tem um plano na vida daquela pessoa, ele não permite que a pessoa se perca. Após Jesus ressuscitar, sabe quem Jesus procurou? A Pedro. Ele chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro disse: tu sabes que eu te amo, Senhor. E Pedro já chorando. Tu imagina só, se uma pessoa te ofende, se uma pessoa nega você, será que você vai chegar e pedir perdão para a pessoa, ou vai chegar para a pessoa e vai dizer: tu me amas? E Pedro já chorando disse: tu sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus disse: então apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Não importa o que tu fez, meu amado, minha amada irmã, o importa é que tu seja daqui para frente cheio do poder de Deus para realizar a obra do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Pedro, após aquela conversão, após ele ser ungido como pastor, a primeira mensagem dele, ele ganhou quase 5.000 almas. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. Até a sombra de Pedro. Foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas muitos, infelizmente, hoje estão negando Jesus como Pedro negava. Eu nunca esqueço, meus irmãos, de um homem chamado José. Ele trabalhava numa grande empresa. Ele era um crente dedicado até aquele momento. Nunca faltou emprego. Mas um dia, meus irmãos, o dono daquela empresa chamou ele no seu gabinete. Ele disse: seu José, eu estou reestruturando a minha empresa, e eu estou convocando
então pessoas do seu gabarito, responsável igual você, para ocupar uma grande função dentro dessa empresa, no departamento financeiro dessa empresa. E meus irmãos, ele disse: só que eu analisei a sua vida, a sua ficha aqui, e percebi que há um problema contigo. O que é? Você é crente, você é cristão, e para você ocupar esse cargo, você vai ter que renunciar entre a tua fé e aceitar esse cargo, ou continuar como você está. Hoje é sexta-feira, tu vai para a tua casa, na segunda-feira de manhã você vem e me traz a resposta. José foi para casa triste, pensou o final de semana, pensou na segunda de manhã, ele voltou para a empresa, já na expectativa de ser chamado. Quando foi 9 horas, chamaram ele. Ele chegou no gabinete, o dono daquela empresa disse: e aí, seu José, o que tu decidiu? Ele disse: olha, eu pensei muito bem, analisando a tua proposta, e eu vou aceitar a tua proposta. O dono daquela empresa olhou para José e disse: então, seu José, eu sinto muito, mas tu pode passar no departamento pessoal e assinar a tua demissão, tu está demitido. Ele olhou com os olhos bugalhados e disse: mas foi o senhor que me ofereceu esse cargo, e agora o que eu vou fazer? Ele disse: seu José, eu estava testando a tua fidelidade, José. Eu estava testando a tua fidelidade, mas você teve, em tão pouco tempo, você renunciou à tua consciência, à tua fé. E como é que eu posso acreditar que você não vai também, você vai ser fiel na minha empresa, vai trabalhar diante de um cargo desse? Por esse motivo você está demitido. Agora ele estava sem Jesus e estava sem emprego. Quantas vezes, meus irmãos, nós negamos a Jesus por qualquer coisa? Porque negar a Jesus, meus amados, não é negar só na pronúncia. Muitas das vezes nós negamos a Jesus na consciência, no modo de agir, na nossa atitude. Às vezes não obedecendo a palavra de pregar o Evangelho. Quantas das vezes você está diante de uma pessoa necessitada e você fica com vergonha de evangelizar? Você está negando Jesus. Mas Jesus disse, e me preocupa muito quando ele falou: se aquele que me negar aqui, eu negarei diante de meu Pai naquele dia. Isso é um assunto muito sério, meus irmãos. Negar a Jesus é coisa muito séria. Muitos naquele dia passarão vergonha na presença do Senhor. Muitos naquele dia vão passar vergonha, porque ele vai ter crente, meus irmãos, com 10, 20, 30 anos, 40 anos de fé, mas que nunca ganhou uma alma para Jesus, vão passar vergonha diante do tribunal de Cristo. Jesus vai abrir o livro das obras e vai dizer: mas você, o teu nome não está aqui. O que tu tem feito para mim? Eu te dei tempo na terra, eu salvei teu esposo, salvei tua esposa, eu te dei tempo na terra. Você não ganhaste uma alma para mim? Abre o livro do Evangelho. Mas você nunca evangelizou? O que tu tem feito para mim na terra? Mas vai chegar outro de repente ali, com 6 meses, 1 ano de fé, mas não perdia tempo. Era no ônibus, era na empresa, era em vários lugares entregando folheto para o vizinho, para o colega na escola, na empresa, em todo lugar está evangelizando. Jesus vai chegar para ele e vai dizer: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Mas muitas pessoas naquele dia passarão vergonha ali, porque às vezes estava o vizinho ao lado da casa dele, necessitado, com um grande problema. Ele não teve a coragem de dizer que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus liberta e leva para o céu. Aleluia. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele sabia muito bem disso. Quando ele escreveu em Romanos 1, verso 16, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para salvar tanto que nele crê, primeiro dos judeus, depois do grego. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho. Se nós olhar para a vida do apóstolo Paulo, meus irmãos, este homem teve uma grande conversão. O apóstolo Paulo era quase igual ao apóstolo Pedro, só não era tão irado igual a Pedro, mas era uma pessoa que ele perseguiu os cristãos. Certa feita ele saiu com os exércitos para matar os cristãos, mas no caminho ele encontrou com Jesus, e a Bíblia diz que um raio de luz
Jesus resplandeceu e ele caiu por terra, cego. E ele disse: quem és tu? Jesus disse: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Porque, meus irmãos, quem persegue a igreja do Senhor está perseguindo o próprio Jesus Cristo. Não temas pelos problemas, pelas calúnias, quando te afrontam, porque quem está te afrontando, está afrontando o próprio Jesus Cristo, o Salvador das nossas almas. Não tema, meus irmãos. Vamos evangelizar e ganhar almas para o Senhor. Mas infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas estão negligenciando. E Jesus está com pressa para que o evangelho dele seja pregado nos 4 cantos da terra. Há uma grande necessidade. Muitos estão cometendo o pecado de omissão por deixar de fazer a obra do Senhor. O que é omissão, irmão Adão? Omissão é você saber fazer o bem e não fazer. É você saber o que deve fazer e não fazer. É você saber falar e não falar. Deus te deu a língua, Deus te deu o entendimento para você falar e você não fala do amor de Jesus. Você está cometendo um pecado de omissão. Mas nessa noite Jesus está interessado em levantar homens e mulheres cheios do poder de Deus para fazer a sua obra. Quantos aqui são voluntários para fazer a obra do Senhor? Levante a mão. Aleluia. Muitos estão cometendo o pecado de omissão. O apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios 6 e verso 16, ou seja, 9 e 16, ele diz: porque se eu prego o evangelho de Jesus Cristo, eu não tenho do que me gloriar, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Este ai de mim, meus irmãos, pesa muito. Paulo sabia que um dia nós ia prestar conta do sangue dessas pessoas que estão indo para o inferno. Quantas pessoas estão negligenciando? Se coloca em pé, eu vou contar uma experiência para você. Se coloca em pé, por gentileza. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus quer falar com alguém aqui nessa noite. Por mais que você não entenda o teu chamado, por mais que muitas das vezes eu te diga: eu não sei falar, eu não tenho sabedoria, mas quem capacita é Deus. Quem capacita é Deus, e Deus quer levantar nesta igreja homens e mulheres cheios do poder de Deus para fazer a sua obra. Mas, irmão Adão, nós temos que evangelizar o mundo inteiro? Não, irmão Adão. Nós temos que testemunhar do evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Atos 1 e 8: e sereis minhas testemunhas, tanto Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então nós não somos obrigados a ganhar o mundo inteiro, nós somos testemunha do evangelho de Jesus Cristo. Se você pregar o evangelho e a pessoa não ouvir, não der crédito, amém. Mas nós pregamos o evangelho, nós somos livres do sangue dessa pessoa. Amém, irmãos? Deixa eu te contar um fato muito interessante que aconteceu. Uma certa jovem, uma vez, foi criado no berço do evangelho, mas um certo dia ela resolveu conhecer o mundo. E quando ela tinha 18 anos de idade, ela resolveu conhecer o mundo. Ela foi trabalhar numa casa, numa boate. Mas de repente ela ganhava muito bem, mas ela não tinha paz no coração. Ela não tinha alegria no coração que você jovem que está aqui nessa noite, você irmão que está aqui, tem com a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo afastou da vida dela. Mas um certo dia, meus irmãos, ia passando um pastor na frente daquela boate. Aquela jovem atacou aquele pastor e disse: pastor, eu preciso de uma palavra hoje, pastor. O pastor olhou para aquela jovem e disse: mas eu não posso falar com você aqui. O que as pessoas vão dizer de eu estar conversando com você aqui na rua? Ela disse: mas pastor, eu preciso de uma palavra hoje, pastor. O pastor disse: eu não posso falar, me desculpa, jovem. Ele foi para casa. Quando chegou lá na casa, isso era umas 5 horas da tarde, ele jantou, foi dormir. Quando foi 2 horas da manhã, ele não tinha dormido ainda. O Espírito Santo estava soando a voz no ouvido dele dizendo: pastor, eu preciso de uma palavra hoje, pastor. Anda lá, Machuri, me cantar. O pastor acordou a sua esposa e disse: esposa, vamos até uma boate, porque uma jovem me atacou na rua hoje, e ela me abordou pedindo uma palavra e eu negligenciei
dancei e não falei de Jesus para elas. Levantaram e foram até aquela boate. Quando chegaram em frente àquela boate, já viram um carro da polícia na frente, uma aglomeração de pessoas. E ele chegou lá e disse: eu quero falar com a dona dessa boate. E veio a dona da boate falar com ele. Ele disse: eu quero falar com uma jovem que me abordou hoje aqui na rua. E aquela mulher disse: olha, pastor, eu sinto muito, pastor. Ela era uma desviada da tua igreja, pastor. Mas eu sinto muito, porque há poucas horas ela acabou de tirar a sua vida. A Bíblia diz: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares o ímpio para que ele se arrependa do seu mau caminho, este ímpio vai morrer na sua iniquidade, mas o seu sangue eu vou requerer da tua mão, atalaia. Mas se tu tiveres avisado o ímpio para que ele se arrependa do seu mau caminho e ele não se converter, você será livre do sangue dessa pessoa. Quantas pessoas naquele dia passarão vergonha? Quantas pessoas irão sofrer porque negligenciaram da palavra do Senhor? Se esse irmão tem um hino para louvar o Senhor, quanto eu vou louvar o Senhor, eu vou convidar você. Primeiramente eu vou convidar você que tem um desejo na obra missionária, você que tem um desejo de fazer a obra do Senhor nessa noite. Eu quero que você venha até a frente e nós iremos orar por você. Você que quer evangelizar esse bairro, quem sabe até hoje você não teve essa vocação, esse desejo para evangelizar. Quem sabe até um parente teu